Está falando da empresa pequena, né? Da empresa, da empresa pequena, dos startupeiros. Sem chuto. O nosso modelo Agile é um modelo que se encaixa super bem, né? E viabiliza essa materialização da visão em pequenas entregas. Perfeito. Né? Eu acho que essa é a dinâmica mais apropriada, de fato, para pequenos negócios ou para negócios já de médio porte que não têm a cultura do planejamento. Sim. Assim, uma visão de poucos objetivos e metas, né? Poucos, certo? E com uma percepção de capacidade de entrega. O que de fato eu vou conseguir medir, o que de fato eu vou conseguir agir sobre a medição, que não adianta nada eu medir sobre alguma coisa e não ter capacidade de ação sobre aquilo. Verdade. Então, é pura frustração. Eu criei um indicador para olhar para ele e passar raiva. Pode ser indicador de produção, mas para eu mudar isso eu tenho que comprar uma máquina de 10 milhões de reais. Não vai adiantar, não adianta nem aí. Não adianta eu medir. É isso aí. Esse aspecto. Se eu sou uma empresa pequena, eu não tenho essa capacidade. Muito, muito bem colocado, Ricardo. Essa questão de a gente balancear, né? Então, como a gente comentou nos erros, de a gente balancear o volume de indicadores, porque o volume de indicador ele está muito balanceado em cima do teu volume de metas, né? Tem que estar O indicador ele é um meio de a gente entender se a gente está alcançando a meta, né? Então eu ter um número adequado que o meu sistema de medição consiga medir e entregar, e eu consiga analisar, e eu consiga promover melhoria junto às equipes, né? Eu ter esse balanceamento é uma coisa fundamental. Alguns anos atrás, André, a gente fez um planejamento estratégico de um pequeno escritório de advocacia. Só como exemplo. Para aquele escritório, a gente colocou 4 objetivos estratégicos para trabalharmos no ano. Só. Está excelente. Certo? 4 objetivos estratégicos, tinham 6 metas. Bom. Sim. É isso aqui que você vai trabalhar. Para que mais? Né? Às vezes não há necessidade de complicar, né? Para que mais, entende? Nesse caso, assim, quando é poucos objetivos, né? O ideal, pelo menos, é que a gente olhe algumas dimensões, né? E normalmente a tendência do dono da empresa em pequenos negócios é olhar faturamento. Resultado, a gente faz dinheiro. Aí tem uma visão um pouco mais. Para tu ter dinheiro, para tu entrar dinheiro no teu caixa, tem que olhar o teu comercial, tu tem que olhar o teu poder de entrega. Tu tem que olhar a tua estrutura tecnológica, recursos humanos. Então é sempre bom, como estão os teus processos internos, então é sempre bom a gente se preocupar com mais de uma dimensão, né? Pelo menos de umas 3 dimensões ali, quando bota focos no mínimo 3. Aqui, né, Zé, a gente já teve experiências bem felizes em relação a isso. Então, quando a gente vai olhar para negócios financeiros ou negócios de serviços, né? Então, os empreendedores têm a barreira do tarifeiro, do faturamento, que só olha a questão do faturamento, né? A gente entra com essas dimensões, fazendo ele olhar um nível acima, de uma forma um pouco mais estruturada. Mas que pilares, então, um negócio como o seu deveria ter para buscar uma sustentabilidade? E aí a gente vai olhar para além do pilar financeiro, a gente vai olhar para um pilar de inovação, para um pilar de excelência. Então, André, eu vou fazer uma provocação assim. Como as nossas empresas, elas normalmente nascem num regime familiar, 95% das empresas brasileiras são familiares, né? E elas então nascem para sustentar aquela família. Há uma natural confusão de caixa, né, entre aquilo que é da família e aquilo que é da empresa. E aí os empresários brasileiros, principalmente, porque uma boa parte dos empresários brasileiros não tiveram uma formação empresarial. Sim. São, de fato, sobreviventes do mercado e se tornaram super bem-sucedidos a partir disso. E o que acontece? Essa equipe de gestão que não tem uma visão clara de que, por exemplo, caixa
não é EBITDA, não é valor da empresa. Caixa é só caixa. Tá? Ok, as empresas não quebram por falta de trabalho, elas quebram por falta de caixa. Por quê? Porque quando eu sango esse caixa para dentro da minha casa, por exemplo, então eu deixo ele na empresa, eu quebro a empresa. Isso é oxigênio. Né? Isso acontece com muita frequência. Então, a visão holística dos objetivos estratégicos, orientada devidamente por um consultor, ou orientada devidamente, ela vai fazer com que, aos poucos, esse nosso empresário tenha uma educação corporativa, uma educação de gestão. Ele vai ser educado nesse processo, no sentido de compreender as relações que existem entre essas dimensões dos objetivos e metas estratégicas. Então, eu acho que o grande exercício para a gestão, né, para a equipe também, claro, ela se multiplica, esse exercício se multiplica para toda a equipe, mas o grande exercício de fazer o planejamento estratégico, de monitorar o planejamento estratégico, os indicadores e metas da organização, para a equipe de gestão, está neste aprendizado, nessa conexão entre as áreas, nessa conexão, nessa correlação entre os departamentos e as metas e indicadores que estão sendo postas para aquela situação. E eu gosto de falar sobre o caixa versus EBITDA versus valor da empresa, porque é muito claro. O cara acha que porque ele faturou milhões no ano, a empresa dele vale milhões. Quando a gente vai olhar quanto ela de fato vale, ela às vezes vale muito menos do que faturou. Isso aí é muito verdadeiro nas empresas familiares, né, gente? Muito verdadeiro. E as empresas familiares são a realidade do Brasil. E nós sabemos trabalhar com empresas familiares. Sim. A gente aprendeu a fazer isso. Por quê? Bom, hoje a gente aprende a trabalhar com empresa familiar no Brasil, hoje ainda trabalhou com outra coisa, né? Claro. Quase todas são familiares. Exato. A espécie sobra muito pouco, né? Exatamente. Eu gostei de uma frase que tu falou, André, do pilar, né? Porque eu acho que quando a gente identifica os pilares principais da empresa, a gente tem que entender que esses pilares, todos eles têm que ter um equilíbrio, né? E tu olha, quando começa a olhar, tu vai ver que tem um tá maior que o outro, então tu vai conseguir pensar e direcionar o teu esforço para que equilibre aquele outro pilar, né? Com aspas, para que tudo fique mais ou menos no mesmo tamanho e as coisas consigam, como são interdependentes, consigam fluir bem, né? Se tudo vá melhor. Eu acho que esse é o ponto. Existe, dentro dessa tua fala aí, Maurício, existe uma representação gráfica disso. Tem. Que é o templo da governança. Isso. Tem a base, né, onde são os valores da empresa, sustentado pela equipe, pela estrutura e tudo mais, né? E aí vem os pilares. E aí os pilares são esses, né? Normalmente inovação, financeiro, tecnologia, sustentabilidade. E aí tu cria os pilares conforme cada modelo de negócio, né? E aí esses pilares sustentam o telhado de tempo, que é a missão da empresa, o propósito.